Tudo bem, gente? Mais uma semana começando e pensando como fazer as pessoas ficarem engajadas nos conteúdos que a gente produz. Sempre com uma novidade diferente, sempre pensando numa ideia, tentando entender como é que é a dinâmica do relacionamento das pessoas com os conteúdos que a gente produz e com os conteúdos que os nossos clientes também produzem. Esse é o tipo de estudo que deixa a gente inquieto, né, Ferrari? A gente tem essa inquietude de estar sempre tentando entender como as pessoas podem consumir melhor aquilo que a gente tem para dizer. A gente acredita tanto nisso que a gente está fazendo que é uma ansiedade de querer fazer as pessoas virem com a gente, sabe? Se engajarem, né? E aprender, né? Porque na realidade essa estratégia de fazer as pessoas entrarem numa audiência é uma estratégia que é uma ciência que está sendo construída, né? É uma coisa que não é uma coisa consolidada. As redes de televisões no passado, os jornais, eles dependiam do fato de ser escasso a informação. Hoje em dia a informação é abundante. Exato. E isso é muito diferente. Então como é que você faz alguém ficar parte da tua audiência com um conteúdo onde está entupido de conteúdo de tudo quanto é tipo junto? Ou seja, tem que ter um elemento de diferenciação, tem que ter um quê de especificidade que convença a pessoa a estar com a gente. E aí, então, essa mágica de chegar e a pessoa ver a primeira vez o conteúdo, ver uma segunda vez, ver uma terceira vez, e em algum momento vira uma chave, ele começa a chegar e te acompanhar, e começa a dizer assim, aqueles idiotas lá estão falando alguma coisa e está fazendo sentido em algum lugar. Depois de tanto falar, isso acontece. E eu queria até chamar a atenção para isso, porque a gente está percebendo isso no nosso próprio grupo fechado no Razers Lab. A gente está começando a movimentar ali uma massa crítica de pessoas interagindo, etc. E hoje um dos participantes do grupo veio com uma ideia que ele tá para produzir conteúdo ao longo dessa semana, né? Uhum. Ele quer produzir conteúdos diários e no último dia da semana produzir uma ação de conteúdo long form. E aí, o que a gente fez? A gente tenta mapear aquela ideia, aquela lógica, porque a gente não está preocupado exatamente com o método, mas sim com a jornada que as pessoas que estão consumindo conteúdo vão ter no processo de relacionamento com aquele brand. Então a gente tenta verificar como é que faz para aquele relacionamento acontecer com a metodologia que está propondo. Exatamente. Onde ele quer chegar com aquilo, né? Esse foi o exercício que a gente fez hoje de manhã. O que ele está querendo produzindo o conteúdo dessa forma? Qual que é a verdade que ele está querendo comunicar desse jeito? Não tem nada perfeito, né? Nada é perfeito. A gente estamos testando tudo quanto é ideia diferente, estratégias diferentes, dentro de ativos, dentro do Telegram, dentro do YouTube, dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp. A gente vai experimentando todas as ferramentas. Nossa ideia é a gente ter bastante experiência em todo quanto é metodologia de trabalho e verificar as melhores maneiras de fazer cada um dos brands desenvolver um relacionamento de longo prazo com o público. Exatamente. E esse é o desafio que a gente está curtindo e está aprendendo e está chamando as pessoas para aprender junto com a gente, né? A gente está cheio de ideias, a gente muitas vezes acha que tem razão, mas a gente, na realidade, está testando o tempo todo e aprendendo junto com o pessoal para saber como é que a coisa vai vingar. Exatamente. E aí a gente convidou ele, o Hugues, né, para fazer uma live com a gente, fazer um ao vivo no Instagram, para a gente trocar uma ideia justamente sobre a ideia que ele teve de conteúdo para essa semana. Essa é uma jogada que a gente está praticando, que a gente quer juntar um grupo de pessoas, que são as pessoas que participam da Raise Hands Labs. Isso. Que são os grupos de pessoas que estão envolvidas com o processo de aprendizado que a gente está executando. Isso. Esse público que a gente está trazendo são pessoas especiais que vão participar desse processo e que a gente quer estar bem grudadinho na gente para experimentar, testar, descobrir e curtir essa paixão de fazer isso acontecer, né? Exatamente, a gente tem um carinho muito especial por quem está dentro do Razers Lab, porque é a galera que está mais perto da gente. São os Razers mais engajados, digamos assim. Então, Ferrari, surgiu uma pergunta lá no grupo, um tópico, sobre valorização do profissional de comunicação, valorização do profissional de marketing. Eu sinto, na verdade, essa questão da valorização é uma dor muito forte para quem atua na área. Porque volta e meia o profissional de comunicação e marketing acaba sendo desvalorizado, acaba sendo não compreendido pelos clientes e até por outros profissionais do meio. Eu sinto que o profissional de marketing que a gente faz aqui na Raise Hands
o que eu fiz a minha vida toda e que as pessoas dessa área fazem, eu entendo como uma arte. Eu acho que a gente está fazendo uma arte aqui. Eu acho que, na realidade, o processo caminhou para ficar menos valorizado exatamente por ter deixado de ser arte. Quando as pessoas começaram a focar muito na mecânica do processo, tipo, em vez de você fazer um quadro e fazer um quadro ficar bonito, você estava muito preocupado com quais são as pinceladas que vão ser feitas. Exatamente. Quando você começou a vender as pinceladas e não vendeu a obra pronta, você estava fazendo que o trabalho braçal era a coisa relevante. Tanto que a gente tinha muita precificação de serviços e coisas parecidas voltadas exatamente qual era a atividade que estava sendo feita. E não sobre o valor que estava sendo agregado às pessoas que estão tendo relacionamento contigo. O serviço de marketing ele foi desossado, né? Ele foi desmontado e os pedaços vendidos separadamente, de forma mecânica. Exato. E ainda tem o outro lado, né, que é o processo de suporte para a gestão comercial. O comercial precisa de leads para poder fazer vendas. Então o marketing começou a focar muito no processo de abastecer a área comercial para fazer um negócio. E isso não é marketing. E a gente é uma questão que eu sempre questiono. Para mim, marketing é brand. Gerar lead não é marketing. Para mim é uma parte do processo comercial. Exatamente, eu concordo absolutamente. E o ponto é que quando a gente fala de arte, eu sinto que o profissional de brand é um artista, porque a gente, cara, tem dia que a gente não tá legal, a gente não consegue criar. Quando a gente senta para escrever um manifesto aqui no Raise Hands, né, Ferrari? Pô, eu tenho uma energia envolvida naquilo, tu tem que estar no dia, tu tem que estar inspirado, daí tu chega e bum, aquela ideia, concepção feita. E do ponto de vista do artista, por exemplo, ninguém chega para um pintor, para um artista plástico e diz assim, ah não, tua tela até é bonita, mas pega aqui esse risco e bota um pouquinho aqui mais para baixo. Ninguém fala pro Romero Brito qual é a cor que ele tem que usar, quais são as cores que ele tem que usar nas telas dele. Romero Brito é Romero Brito. Se eu não gosto da arte do Romero Brito, eu não consumo. Mas quem gosta, consome do jeito que ela é. Sim. Esse é o elemento da questão da comunicação. Você levantou uma metáfora aqui. Você comparou com a questão de como é que o artista plástico, o artista que pinta artes ou coisa assim, ele está fabricando alguma coisa de valor através da comunicação dele, que é através dos traços que ele faz, com a cor, com a escolha de tintas. E esse processo, ele não é direto, é uma forma de impactar as pessoas que estão consumindo aquela arte. E a comunicação é muito próxima a esse processo. E da mesma forma que a gente tenta fazer isso na arte, a gente tenta fazer isso também na comunicação verbal, por exemplo, quando a gente usa essa metáfora, como falasse agora. Então, o elemento principal e o processo que o brand tem que descobrir como fazer é como fabricar essa arte de comunicação, de fazer a comunicação impactar as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. E não é aquele troço braçal ou mecânico de chegar e fazer eu vou fazer um post, aí tem que chegar e botar uma arte que tem que ficar bonitinha, tem uma parte aqui, que é um espaço para não ficar muito poluído, não ficar muito encostado nas bordas e coisa parecida, para ele ficar bonito. E esse vamos dizer assim, é um senso de estética, que é uma base para poder produzir qualquer coisa. Só que o elemento mais relevante é impactar as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo, que é a arte que de fato você está colocando lá. Sim, exatamente, Ferrari. E eu posso dizer com toda certeza que eu passei 10 anos da minha vida sendo tolhido, semana a semana, na minha capacidade de criação, por clientes que queriam simplesmente manobrar a minha forma de fazer arte e a forma do time de fazer arte. E, claro, tinha casos que isso não acontecia, mas em muitos casos isso acontecia. E a transformação que está acontecendo aqui na Raise Hands é que a gente está conseguindo entregar isso para o mercado como arte, né? como uma concepção completa, como algo que provoca uma transformação. Porque, na realidade, o nosso valor que a gente está tentando botar no mercado não é um trabalho braçal. Tanto que muitas vezes tem cliente que fala assim, tem que fazer isso, assim, que se dane, isso aí é lixo, quer fazer, faz, a gente faz, ou coisa parecida. Esse não é o relevante. O relevante é fazer o processo de comunicação impactar as pessoas. E isso só acontece com a arte que está sendo produzida. O desafio que a gente tem como prestador de serviço é que a gente faz uma arte compartilhada com a empresa. A empresa, o negócio, a pessoa, o brand pessoal, coisa parecida. Porque no brand a gente faz o nosso próprio brand, mas o nosso serviço é fazer o brand dessas pessoas que são nossos clientes. Então a gente tem um desafio de ser diretor desse pessoal. Aí a gente pega outra metáfora que a gente estava falando antes, né? Cinema, né? A gente pega a metáfora do cinema. Por exemplo, você pega um ator ele tem uma capacidade de expressão artística.
E o diretor, é o papel do diretor extrair o máximo possível que aquele ator pode fazer para gerar um valor para a sociedade. É uma outra metáfora bacana que a gente pode utilizar, que a gente gosta de usar aqui no nosso lado, né? Que a gente prepara o espaço aqui dentro da Raise Hands como se fosse um estúdio de gravação. A gente está no Raise Hands Studios, né? Exato. Então a gente pega essa metáfora também, e o elemento importante desse processo é entender que a arte é para ser gerada para o cliente. O cliente tem que comunicar. E a gente está agregando valor nesse processo de comunicação que ele tem que fazer. E na verdade esse é o ponto-chave, né? Não enxergue o trabalho de marketing, você profissional de marketing e você que contrata e consome marketing, como um processo braçal. É o que o Ferrari falou, os clientes nos perguntam, vocês fazem logo, vocês fazem arte para redes sociais? Cara, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de construir uma história para contar o que você tem para entregar de valor para o mundo, e tudo vai acontecer no entorno disso. Tudo que for necessário para que essa história seja contada. E esse é o ponto-chave da mudança. Quando você deixa de vender braço e você passa a vender estratégia, inteligência, criação, você consegue virar essa chave. Só que aí também o perfil das pessoas que vão se aproximar de você também muda, né, Ferrari? Sim, o mercado está acostumado a comprar braço, né? Então, na realidade, é mais difícil você vender alguma coisa que o mercado não está procurando em massa, né? Eu acho que o elemento principal que a gente faz no trabalho de comunicação da própria Raise Hands é explicar que tem como fazer de forma diferente. Exatamente. Mostrar que dá para fazer alguma coisa que é muito mais legal mostrar o teu propósito, a tua razão e fazer as pessoas ficarem impactadas contigo, pela forma que você comunica, do que tem que fazer uma comunicação e simplesmente de encher o saco, de chegar e passar um monte de conteúdo e ficar empurrando goela abaixo, um monte de postagem, coisa parecida, para fazer as pessoas saberem que você existe simplesmente porque você está enchendo o saco. Exatamente. Então, a dica que a gente pode dar para quem consome o serviço de marketing encontre pessoas que vão te ajudar a contar a tua história e a gerar o teu valor no mercado, porque isso é o que importa. O caminho para isso acontecer é dado, ele vai existir. O foco tem que estar na história. E para o profissional de marketing, se esforça para parar de vender braço. Né? Sim, porque te coloca na posição de um diretor de cinema, né? Te coloca na posição de negócio. Um artista. Isso, e eu estou aqui para passar para você, né? Digamos que é o ator, que é a empresa, no caso, o diretor da empresa, coisa parecida, eu vou te ajudar a comunicar. Isso. Eu não sou só teu braço, eu sou um artista que vou te fazer o teu lado artístico. Eu vou expressar a leitura. Expressar. Isso. Porque ele não está provavelmente expressando muito bem, certo? Exatamente. Se não estaria se contratando outra pessoa para fazer isso. Quando alguém contrata uma empresa de marketing, essa pessoa quer se expressar melhor. E a expressão vem com uma narrativa, com uma história sendo contada. Uma arte sendo apresentada. Uma arte sendo apresentada. Então, profissionais valorizados são aqueles que deixam de ser profissionais braçais e passam a ser profissionais artísticos. Pois é, gente. O insight que a gente podia passar hoje para fechar essa semana ótima que a gente teve é que a gente precisa manter uma constância na produção de conteúdo. A gente tem uma estratégia de produção de conteúdo longo, né, conteúdo longo form, e o conteúdo não pode ser perdido. Essa estratégia de produção de conteúdo não pode ser perdida. A gente tem que ficar produzindo o tempo todo. A gente tem que ter uma estratégia de regularmente abastecer a nossa linha de produção de conteúdo e não furar, para a gente não ficar desesperado, para a gente ter uma vida tranquila, porque o braço de mídia tem que rodar redondo para a gente poder tocar o nosso braço de produtos sem muito estresse. Exatamente. E isso é um desafio. Na verdade, você conseguir manter essa constância de conteúdo é desafiador. Porque você vai ter que convidar pessoas para produzir o conteúdo longo contigo. E aí, às vezes, as pessoas não têm agenda, ou as pessoas não podem, ou você tem algum imprevisto na vida que está sempre acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a dica que eu dou, que é, na verdade, o modelo que a gente aplica na Raise Hands, né? É você semear várias oportunidades de conteúdo. Ativa todo o teu networking, manda mensagem para 3, 4 pessoas que podem fazer parte da tua narrativa, de trocar uma ideia contigo, e 1 ou 2 vão vingar. Às vezes nenhuma vinga, mas são apostas, né? É uma venda, né, Ferrari? Sim, exatamente, é uma venda onde você está só usando o tempo da pessoa que está sendo convidada.
E tu vai fabricar uma exposição compartilhada. Você vai chegar e usar um pouco da exposição que ela vai fabricar e tu vai entregar também um pouco da tua exposição para essa pessoa. Então, na realidade, é uma negociação ganha-ganha que é boa pra caramba para ambos os lados. Isso mesmo. Calma aí que tá funcionando. Pô, atrapalhar nosso conteúdo. Atrapalhar o nosso conteúdo. Mas é exatamente isso, né? É um ganha-ganha para os dois lados. Na sua estratégia, tenta trazer... consiga trazer sempre pessoas que vão gerar valor para a tua audiência. Não adianta bater papo furado. E procure também trazer pessoas que tenham um alcance um pouco maior que o seu. Porque isso vai te ajudar também a crescer o teu conteúdo, né? Então, o que você vai dar em contrapartida para essa pessoa é um espaço para ela ter ainda mais visibilidade. Então, tenta estabelecer essa relação, né? Assim, essa estratégia que a gente usa de chegar e fazer um convite para uma outra pessoa para poder fazer uma troca de ideias é baseado no conceito do uso do diálogo para a fabricação dos insights. A gente usa a comunicação para que as pessoas possam entregar o seu verdadeiro eu para outra pessoa que está junto do teu lado. E isso vai fazer uma comunicação mais natural, mais verdadeira. E eu acredito, né? Tenho certeza disso, que é muito mais relevante para as pessoas consumirem a informação se a informação é autêntica, se ela é real. Se as pessoas percebem rapidamente que o conteúdo for artificial, as pessoas começam a chegar e ficar meio distantes e não vão dar tanta bola. Então a gente tem muito receio de fazer produção de conteúdos onde a pessoa está fazendo um monólogo ou está lendo um roteiro. O cara tem que ser muito ator, tem que ser muito hábil na estratégia de chegar e fabricar uma paixão e uma verdade num conteúdo falso. Exato. E a gente não quer isso das pessoas, a gente não quer fabricar comunicadores extremamente profissionais que sejam atores, a gente quer comunicadores que entreguem a verdade. Exatamente. Então, essa conversa, vai chegar um momento que a câmera tá ligada e que você acaba esquecendo que aquilo tá sendo gravado. E aí você passa a deixar a verdade acontecer. E é nesse momento em que os melhores insights aparecem. Então não perde a oportunidade de achar uma pessoa fera, uma pessoa show de bola, para trocar uma figurinha e guardar essa informação que foi trocada em vídeo para a gente poder distribuir nas redes sociais. Exatamente. Não perca essa oportunidade.